Seja bem-vindo a mais um Vem Pra Bíblia, um quadro aqui do canal onde você aprende da palavra de Deus de maneira fácil, didática e principalmente gratuita. Seja bem-vindo! Eu não sei se você que está me assistindo aí está aqui pela primeira vez ou já é um aluno do Vem Pra Bíblia. Na verdade, é isso que eu quero saber bem aqui no início da aula. Só quem está comigo desde Gênesis capítulo 1. Comenta aqui abaixo aqui, ó. Thales, estou com você desde o início. Coloca aqui para mim para eu te conhecer. Você que está assistindo desde Gênesis capítulo 1. Mas se você está aqui, Thales, eu caí de paraquedas aqui nessa aula, gostei aí da capa do vídeo, da proposta, entrei para ver como é que é e estou pela primeira vez aqui no Vem Pra Bíblia. Coloca aqui nos comentários também, Thales, é a minha primeira vez. Escreve nos comentários aí, interage comigo, eu quero conhecer você que me assiste e, claro, vou deixar um coração aí no seu comentário, tá? Mas independente se você está comigo desde o início, se é a sua primeira aula, você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Se prepara para mais uma porção de conhecimento, ó, conhecimento bíblico, para te abençoar, para iluminar a sua mente, principalmente para capacitar você para o seu ministério. Bom, vamos lá então, estamos em Gênesis 22 a 24. Para quem está aqui comigo pela primeira vez, a minha proposta é a seguinte: nós estudarmos a Bíblia juntos, começando em Gênesis e caminhando gradativamente até Apocalipse. Nós começamos em Gênesis capítulo 1, e já chegamos aqui em Gênesis capítulo 22. Eu sei que tem uma longa jornada pela frente, mas devagar a gente chega lá, ok? Eu quero que você chegue junto comigo, certo? Eu quero que você chegue em Apocalipse juntamente comigo, então fica ligado aqui no canal, porque essas aulas aqui, ó, eu estou soltando para você toda semana para você ser abençoado, ok? Então vamos aqui para a tela do meu computador, já que você entendeu a proposta aqui do meu trabalho, bora então, sem mais enrolação, direto para a palavra de Deus. Bem, já estamos aqui então na tela do meu computador e chegamos, como eu disse, a Gênesis 22 a 24. Estamos estudando a vida do patriarca Abraão, do pai Abraão, e chegamos aqui numa sessão bíblica, numa sessão de Gênesis muito interessante sobre Abraão. No capítulo 22, ele quase que oferece o seu filho em holocausto. No capítulo 23 é a morte de Sara, sua amada esposa. E no capítulo 24, o casamento de Isaac. Então são 3 capítulos muito interessantes que eu tenho certeza que vão esclarecer você, tá? Vamos lá? Capítulo 22, então, versículo 1 e 2. Ó, é muito bom que você assista essa aula aqui, esses vídeos do Vem Pra Bíblia, com a sua Bíblia, tá? Ó, com a sua Bíblia aí perto de você para você acompanhar e ler a Bíblia comigo, porque vai ter partes aqui que a gente vai ter que ler a Bíblia. É bom também que você tenha um caderno de anotações e também uma caneta, um lápis, ok? Para você anotar. Se possível, deixa um caderno específico só para você anotar as informações aqui do Vem Pra Bíblia, para você ter esse estudo bíblico aqui comigo, ok? Vamos lá? Bom, começando aqui então. Depois dessas coisas o quê? De tudo que estudamos na aula passada, destruição de Sodoma e Gomorra, tudo que a gente viu. Quem estava aqui na aula passada comigo sabe o que o texto está se referindo. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Então veja que não foi o diabo, foi Deus quem pôs Abraão à prova. E Deus ele faz assim conosco, tá? Ele nos coloca muitas vezes em prova para nos testar e para experimentar nossa fé. E é isso que ele vai fazer com Abraão. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Abraão tinha sempre uma resposta pronta, de prontidão a Deus. E é assim que devemos responder a Deus também. Eis-nos aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor nos enviar. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho. Thales, mas espera lá. Em aulas anteriores, nós vimos que Abraão tinha um outro filho também, chamado Ismael. Como é que Isaac aqui é chamado de único filho? Ora, Isaac é chamado de único filho da promessa. Ismael não era filho da promessa, era filho da precipitação. Era filho da incredulidade. Mas Isaac era o filho da promessa. Esse era o único filho que Deus havia prometido a Abraão. Se ele não tivesse se precipitado com Agar, seria apenas Isaac. Ok? Então, na ótica de Deus, a promessa é só com Isaac. E Deus qualifica o filho aqui, ó, Isaac. A quem você ama.
e vá à terra de Moriá. Então Deus dá uma ordem, vá até a terra de Moriá. Ali, olha agora, ofereça-o em holocausto. Essa palavra holocausto significa uma oferta totalmente queimada. Olha só meus dons artísticos aqui, isso aqui é um fogo, tá? Aí aqui estava o animalzinho em cima do altar e o fogo consumia inteiramente todo o animal, queimava todo o animal e isso subia num cheiro agradável ao Senhor, tá? Ao Senhor. Certo? Isso era o holocausto. Então o que Deus estava falando para Abraão era o seguinte: Abraão, queima o seu filho em sacrifício a mim. Olha o pedido para um pai que amava o filho. Mas foi Deus quem deu Isaac a Abraão e ele podia pedir o que quisesse a respeito de Isaac. Mas claro que Deus não tinha aqui o propósito, de fato, de Abraão oferecer Isaac em holocausto, como a gente vai aprender aqui. Ele queria apenas testar a fé de Abraão e ver aonde estava o coração de Abraão. Se Deus te testar hoje, colocar você à prova, onde está seu coração? Está no carro, na casa, nos filhos, na esposa, no esposo? Aonde está seu coração? Nosso coração deve ser inteiramente de Deus. E depois vem as bênçãos dele. Ok? Deu para você entender essa primeira parte? Então, cadê o cursor aqui? Ah, tá aqui. Então, Deus fala, vai à terra de Moriá, oferece em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, eu vou te mostrar, Abraão, em qual monte você vai oferecê-lo. Chegamos agora a uma porção que eu quero que você leia comigo, tá? Versículo 3 a 10. Pegue a sua Bíblia comigo. Lembra que eu falei que você precisa ter sua Bíblia aí? Então pega a sua Bíblia agora e leia aí o versículo 3 a 10 comigo. Diz assim, olha. Na manhã seguinte, eu fico imaginando se Abraão conseguiu dormir na noite em que Deus faz esse pedido a ele. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, olha só, imagina ele cortando lenha em meio às lágrimas, sabendo que ofereceria seu próprio filho. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. De fato, não importa os sentimentos de Abraão, o que a gente vê aqui é um homem obediente, resolutamente obediente a Deus. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé de Abraão. Thales, como assim voltaremos? Deus está pedindo Isaac em holocausto. Ele não vai voltar com Isaac. Isaac vai ser sacrificado. Mas a fé de Abraão é tal, é tamanha a fé de Abraão, que na visão dele ele vai voltar com Isaac. Sabe por quê? Porque Deus tinha promessa na vida de Isaac que Deus ainda não tinha cumprido. Então, Abraão confiava tanto no caráter de Deus, de que aquilo que Deus havia prometido, ele iria cumprir, que ele pensou assim, ainda que Deus mande eu matar o meu filho, Deus vai ressuscitá-lo para cumprir as promessas na vida dele. E é isso que o autor de Hebreus nos explica lá em Hebreus capítulo 11. Depois, se você quiser olhar essa referência aí, você pode olhar, tá? Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 17 a 19. Fala que a fé de Abraão era tal que ele cria que Deus até dos mortos iria ressuscitar Isaac. Então veja bem, nós voltaremos, apenas iremos ali para adorar. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha agora a resposta de Abraão. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então até o fim a fé de Abraão estava no Senhor. 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então ele foi até as últimas consequências mesmo do que Deus havia pedido. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Veja bem, Abraão está determinado a sacrificar Isaque. Agora nós veremos a intervenção do anjo do Senhor, evitando que Abraão matasse o próprio filho e honrando a fé de Abraão. Sabe uma coisa que a palavra de Deus nos ensina?
A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ah, eu pediria para você escrever isso aí para você não esquecer. Vai aqui nos comentários e escreve aí, ó. A minha fé, escreva aí. A minha fé honra a Deus, vírgula. E Deus honra a minha fé. A minha fé honra a Deus e Deus honra a minha fé. Eu não sei por qual situação você está passando, mas coloca a sua fé no Senhor, porque aquele que coloca a fé em Deus e o honra com a sua confiança, Deus honra a confiança daquele que deposita fé nele. Escreveu aí? Ó, escrever é pedagógico, tá? Escreva todas as vezes que eu pedi para que você tenha o conteúdo dessa aula bem fixado aí na sua mente. Então vamos lá, vamos continuar? Olha só o que diz, opa, aqui, cadê o cursor? Tá aqui. Aqui, ó, não é versículo 1 e 2, tá? Deixa eu ver qual versículo é. Eu errei na referência aqui. Vamos lá, versículo 10 que a gente parou, né? Então é versículo 11 até o 14. Então aqui é 11 a 14, tá? Vou corrigir aqui, ó. Versículo 11 até o 14. Olha só o que diz. Mas do céu, então veio do céu o anjo do Senhor e chamou Abraão. Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Olha só, Abraão não negou o único filho dele a Deus, da mesma forma que Deus não negou o único filho dele a nós. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então aquele lugar foi tão marcante para Abraão que ele deu um nome àquele lugar. Ficou chamando o monte da provisão, o Senhor ali proverá. Quando você lê o Antigo Testamento, melhor dizendo, especificamente Gênesis, você vê que os patriarcas tinham por costume dar nome a lugares de acordo com a experiência que eles tinham com Deus ali. Eles colocavam um nome àquele lugar, eles rebatizavam aquele lugar de acordo com a experiência deles. E Abraão fez isso com aquele monte. Nunca mais aquele monte se chamou da mesma forma. Veja a experiência que ele viveu com Deus, é a experiência que vive aquele que obedece a Deus. Tá dando para você entender até aí? Esse começo de aula tá ficando claro para você? Coloca aqui nos comentários, Thales, está claro, tô entendendo. Dá um feedback aí para mim, se você tá compreendendo, ok? E não esqueça, deixa a sua dúvida aqui abaixo, caso você tenha alguma dúvida. Bom, acabou então o capítulo 22, tá? Thales, mas você passou de forma muito breve. Sim, o Vem pra Bíblia é um estudo bem resumido, tá? Se você quer se aprofundar muito mais, Thales, eu gostaria de um estudo mais aprofundado, versículo por versículo da Bíblia. Então fica comigo até o final dessa aula aqui, que eu tenho um convite para fazer para você. Se fizer sentido para você, se for o que você procura, você vem estudar comigo, tá? Fica até o final da aula. Capítulo 23, versículo 1 e 2, fala assim para nós: Sara, esposa de Abraão, viveu 127 anos. Essa foi a idade de Sara. Morreu, apesar da longevidade dela, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio a lamentar Sara e chorar por ela. Então ele veio lamentar e chorar. Então, aqui a gente aprende que não é pecado um crente em Jesus lamentar a perda de um parente, a perda de um amigo. O luto nos causa dor, o luto nos causa tristeza. Não é errado, ser crente não é eliminar as emoções, ok? Veja que Abraão lamentou e chorou por alguém tão íntimo que foi embora, que é a sua esposa. Deu para entender até aí? E o restante do capítulo 23, quando você lê o capítulo 23 todo, você vai ver que Abraão negocia um lugar para sepultar Sara. E ali, esse lugar que ele compra, que é a caverna de Macpela, é só você continuar o capítulo 23 aí, se torna, podemos dizer assim, o sepulcro oficial da família de Abraão. Ali é sepultado Sara, Abraão, Isaque, ali é sepultado Jacó, sabe? Ali é sepultado Lia.
Muitos da família de Abraão foram sepultados ali no sepulcro, na caverna de Macpela, que Abraão comprou para sepultar sua esposa. E aqui outra coisa, parece estranho o que eu vou falar aqui, mas é bíblico, tá? É bíblico, é uma coisa que nós não pensamos. Não pensamos, preste atenção. Quando você lê a Bíblia, você percebe que os personagens bíblicos, eles se preparavam para a morte. Compravam um sepulcro, preparavam um lugar para serem sepultados, um lugar para a família ser sepultada. E é uma coisa que nós ocidentais não temos esse costume. Nos preparar para o nosso sepultamento, nos preparar para a nossa morte, tá? Mas é bíblico isso, você pensar nesse dia. Se Jesus não arrebatar a igreja até lá, não é verdade? Nós temos que pensar nesse dia sim, porque todos nós passaremos por isso. Credo, Thales, que assunto é esse? Ixi, para com isso. Ué, é bíblico. Eu tenho que falar a respeito disso, é bíblico. Olha aí, ó. Sara, esposa de Abraão, veio a falecer. Ok? A gente não é imortal. A gente vai passar pela morte, caso Jesus não volte até lá. Mas a nossa esperança é que ele volte, não é verdade? A nossa esperança é essa, que ele venha arrebatar a igreja antes de eu e você enfrentarmos a morte. Você tem essa esperança? Tem essa esperança? Então escreve aqui abaixo nos comentários, ora vem Senhor Jesus. Expressa seu anelo, seu anseio pela volta do Senhor. Gênesis 24, do 1 ao 4, diz assim, Abraão já era velho, deveria ter mais de 100 anos de idade aqui com toda certeza. De idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Lembra que o Senhor em Gênesis 12 havia prometido para ele, eu vou te abençoar em todas as coisas, sai da sua terra, da sua parentela e você vai ser próspero em tudo. Lembra? Ó, só lembrando aqui uma pausa aqui na aula, você que está aqui pela primeira vez, Thales, essa é a primeira aula que eu estou assistindo, estou gostando muito. Como é que eu faço para assistir as aulas anteriores? No final dessa aula aqui eu vou deixar a playlist de Gênesis, com as aulas que a gente tem disponível até agora, tá bom? Para você assistir desde o capítulo 1 até o capítulo 21, ok? Você já está assistindo essa aula, aí você vai acompanhando semanalmente as aulas que eu soltar por aqui, certo? No final, então, eu vou deixar a playlist para você assistir de Gênesis 1 a 21. Não deixa de assistir, vai te abençoar demais, vai fortalecer seu conhecimento bíblico. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía, ponha a sua mão por baixo da minha coxa. Como assim, Thales? Que história é essa? Isso aqui era uma maneira de fazer um voto na antiguidade. Tá? É igual um aperto de mão hoje. Hoje a gente tem diversas formas, né, de demonstrar com uma expressão nossa, com um aperto de mão, né, com um toque, com uma palavra, que um acordo está sendo feito. Aqui nesse caso era colocar a mão por debaixo da coxa, tá? Para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho, olha só, entre as filhas dos cananeus. Então Abraão não queria que seu filho casasse com uma cananeia, com uma cananita, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. O que Abraão está evitando aqui? Um jugo desigual para Isaque. Eu não quero que o meu filho case com alguém que não tem a mesma fé que eu. Então vá para minha parentela e de lá busque uma esposa para Isaque. Então você vê que desde Gênesis, Deus sempre bateu forte nessa tecla do jugo desigual. Tá? Vamos lá? Agora você vai ler comigo um trecho um pouco extenso, tá? Mas leia comigo, por favor. Não fica só me olhando, não. Pega a sua Bíblia aí e lê comigo o capítulo 24, versículo 10 a 27. Vamos lá, você vai entender que eu vou tecendo alguns comentários à medida que a gente for lendo. O servo partiu, então, conforme Abraão havia pedido a ele, com 10 camelos. Olha esse número, ó, 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Naor era irmão de Abrão. Abrão tinha 2 irmãos, Harã e Naor. Abrão era o terceiro filho, tá? Então Naor é um dos irmãos de Abrão. A gente viu lá no capítulo 11 que Harã morreu ainda jovem, e lhe restou apenas Naor como irmão. 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou. Olha o que ele vai pedir ao Senhor. Senhor, Deus do meu senhor Abraão,
Dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abrão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que, olha o sinal que ele vai pedir, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Você já parou para pensar quantos litros de água um camelo bebe? E ele estava com 10 camelos. Então uma mulher que oferecesse água para 10 camelos, além de tirar para ele, para sua comitiva, tirasse para 10 camelos, mostraria-se alguém extremamente esforçada, preocupada com o bem-estar do próximo, submissa, trabalhadora, todas as qualidades demonstradas numa atitude de tirar água para camelos. Então vamos lá, continuando o versículo 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Então essa aqui é a parte do voto que ele fez. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Depois você procura aí quantos litros de água um camelo bebe, e ele tinha 10. Então era uma jovem muito esforçada. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Então veja bem que nem o servo aqui se precipitou. Se ela falasse assim, eu vou tirar água para os seus camelos, ele poderia dizer, ô Senhor, obrigado, é ela, meu pai. Mas calma, ela não tirou água para os camelos, ela só falou que vai tirar. Então ele espera, você falou que vai tirar, então vamos ver se ela vai dar de beber a todos os camelos, conforme eu pedi ao Senhor. Então ele espera até ela tirar água para todos, até saciar todos os camelos. Sabe qual é o problema de muita gente? Não esperar o sinal de Deus conforme foi pedido. Pediu um sinal para Deus, Deus faz isso. Aí Deus começa a fazer, o Senhor confirmou. Calma, deixa o Senhor completar o sinal que você pediu. Você não sabe se foi uma coincidência, tem que esperar então. Então aqui ele espera. Olha o versículo 22. Quando os camelos acabaram de beber, então quando ela deu para todos os camelos, olha só, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes de meu senhor. Então veja como ele pediu um sinal a Deus, esperou esse sinal acontecer e depois que aconteceu é que ele toma a atitude e vê que o Senhor havia prosperado o seu caminho. Deu para você entender essa parte aqui? Veja como Deus está conduzindo todo o processo para conseguir uma esposa para Isaque, o filho da promessa. E agora o encontro de Rebeca com Isaque. Thales, mas você já pulou do versículo 61 para o 67, que o capítulo 24 é muito grande. Não dá para eu falar detalhes para você aqui. Eu gostaria muito de mostrar para você aqui o mapa da jornada desse servo de Abraão, Eliezer, desde a cidade onde Abraão habitava, Hebrom, até a Mesopotâmia, para você ver a distância que ele percorreu. Só que o tempo aqui não nos ajuda. E se você, mais uma vez, quer aprender com profundidade a palavra, versículo por versículo, começando em Gênesis e caminhando até Apocalipse, se você quer destravar seu conhecimento bíblico, fica comigo até o final, que eu tenho um convite para fazer para todos que ficarem até o final. Vamos lá, versículo 61 a 67, continua acompanhando aí comigo, vamos lá para o final do capítulo 24. Depois que o servo explica para a família de Rebeca
tudo o que aconteceu, que ele havia sido enviado por Deus, que Deus prosperou seu caminho. É dito aqui, ó, versículo 61. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. Então ela aceitou ir. Ela agiu pela fé. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela a sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Então aqui a gente vê o casamento de Isaque com Rebeca, como Deus preparou tudo e trouxe Rebeca para Isaque. E sabe uma coisa muito interessante desse casamento? É que o casamento de Rebeca e de Isaque é um tipo, é uma representação do casamento da igreja com Cristo no arrebatamento. Se você quer muito mais detalhes a respeito dessa tipologia, dessa representação, então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Na verdade, é agora que eu tenho um convite para fazer para você que chegou até aqui. Em primeiro lugar, meus parabéns, tá? Por ter chegado até aqui, até o final desse vídeo. Agora preste bem atenção. Como você pôde ver, eu passei aqui de modo bem breve nos capítulos. Eu sei que o seu desejo é conhecer muito mais profundamente a Bíblia. Só que o espaço aqui não me permite isso, ok? Senão essa aula ficaria muito grande. Então eu tenho um convite para fazer para você que quer dar um passo a mais e quer destravar seu conhecimento bíblico. Eu tenho um curso, pela graça de Deus, chamado Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Qual que é a proposta desse curso? A proposta é, eu vou te pegar pela mão e estudaremos juntos a palavra de Deus, começando em Gênesis capítulo 1, capítulo por capítulo da Bíblia, praticamente versículo por versículo, e caminharemos até Apocalipse. Graças a Deus já somos uma turma de centenas de alunos que têm estudado a palavra de Deus comigo. E você não tem ideia, você não faz ideia do quanto esse curso tem sido impactante para a vida de muita gente aqui pelo Brasil e também pelo mundo. Só para você ter uma ideia, eu vou deixar um depoimento de uma aluna aqui para você ver o quanto esse curso tem impactado. E é um dos depoimentos que eu tenho recebido, tá? Espontaneamente. Recebo no meu WhatsApp de alunos agradecendo por este curso. Então, se você é obreiro, professor de escola dominical, pregador da palavra, ou alguém que quer conhecer mais as escrituras para ter entendimento na palavra, para ensinar a outros, eu recomendo que você, caia para dentro desse curso aqui e venha estudar com a gente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Atualmente, nós estamos em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, e vamos caminhar até Apocalipse, ok? Então, se você entrar hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em 2 Reis. Pode ser que você, que está assistindo esse vídeo muito depois, a gente já pode estar muito mais distante, mas nessa data nós estamos em 2 Reis. Você que entrar hoje, vai ter lá disponibilizadas para você as aulas de Gênesis até 2 Reis. É muita aula, é muita aula, tá? Capítulo por capítulo, todos os capítulos de Gênesis a 2 Reis. Certo? Vamos passar algumas informações para você aqui. Primeiro, Thales, eu sei que é a dúvida principal. Quanto custa? R$ 29,90 por mês. Fala sério, um preço ridículo. É menos que a Netflix que você paga. E a Netflix não te ensina a Bíblia. Tá? É menos que a Netflix, R$ 29,90 por mês, é menos que uma pizza. É um curso por assinatura, tá? É igual, por exemplo, você assinar a Netflix. Todo mês não desconta no seu cartão de crédito lá o valor da Netflix? Ou você tem que pagar alguma coisa? Mesma coisa esse curso. Enquanto você estudar comigo, você paga R$ 29,90 por mês até chegarmos a Apocalipse, ok? Thales, quanto tempo dura esse curso? Eu estimo, como professor, como criador do conteúdo, oh meu Deus, cadê o cursor? Eu estimo, cadê aqui? Aqui. Que vai durar aproximadamente 2 anos e meio de curso, tá? Não para você que está entrando hoje, para você vai durar menos tempo, porque você já tem muitas aulas liberadas, tá? Mas é aproximadamente 2 anos e meio de duração. O valor é fixo, tá? Esse valor aqui de R$ 29,90 não vai mudar, vai ser R$ 29,90 até o final do curso e você pode cancelar quando quiser.
Thales, assinei o curso, mas fiquei desempregado, fiz 3 meses de curso, 4 meses de curso e não vai dar para continuar. Não tem problema. É só me mandar uma mensagem que eu cancelo na hora a sua assinatura, sem multa, sem taxa de rescisão, sem burocracia. Ok? Você não tem prejuízo algum. Thales, quero cancelar. Me manda uma mensagem que eu cancelo. Tá bom? Então, ó, tome essa decisão. O que você faz com R$ 29,90 por mês? Vem estudar a Bíblia e ó, abrir seu entendimento na palavra de Deus, ok? Eu quero te ensinar a palavra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então vem estudar comigo a palavra de Deus. Vem fazer parte dessa turma de centena de alunos. Para tudo que você está fazendo, vai aqui abaixo, ó, tem o link aqui na descrição, tá? O link aqui, ó. Clica nesse link, já faz a sua inscrição aí e bora começar a estudar hoje mesmo no curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ó, para você que chegou até aqui, tô deixando essa playlist para você voltar e estudar desde Gênesis capítulo 1, ok? Você que não assistiu alguma aula anterior, tá nessa playlist aqui. Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula.